Fala, Vini Moura. Fala, Edgar Piccoli. Bom dia, rapazinho. Bom dia pra você. Bom, quer dizer que sobrou até pro filme Bruna Surfistinha. A gente já vai nesse papo polêmico. É isso aí, tá ok? Vai acabar isso aí, tá ok? Por que o presidente Bolsonaro não quer grana pública, não quer dinheiro público em filmes como esse, em filmes como o da... Assim, é uma espécie de cinebiografia, né, da Bruna Surfistinha? Isso. Segundo o presidente, porque são filmes que praticam ativismo. Edgar, ontem ele esteve reunido com o ministro da Cidadania, o Osmar Terra, enquanto nós vemos aí um pouquinho do trailer de Bruna Surfistinha, filme que foi lançado em 2011, fez muito sucesso, foi a segunda maior bilheteria do país naquele ano. Segundo os produtores, acabou gerando aí centenas de empregos, teve um retorno muito grande, um retorno financeiro muito grande, mas para o presidente Bolsonaro, filmes como o da Bruna Surfistinha não serão permitidos mais por praticarem ativismo e também, pelo que ele diz, por respeito às famílias. Então ontem ele esteve reunido aí com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, e ficou decidido, Edgar, que já está aí meio que acordado que a Ancine será transferida do Rio de Janeiro para Brasília, para que eles tenham uma maior regulação ali da política do audiovisual que é praticado pelo órgão, e também já está decidido que o Conselho Superior de Cinema, que é responsável pela política nacional do audiovisual, vai passar aí do Ministério da Cidadania. Então sai das mãos do Osmar Terra e vai para a Casa Civil, nas mãos do Onyx Lorenzoni. Esta medida, eu li os mais diversos relatos assim de especialistas na área, de cineastas, de pessoas que já participaram dessa pasta, alguns com a opinião de que pode ser uma coisa boa, porque estava um pouco escanteada ali no Ministério da Cidadania, não estava se dando tanta atenção para o cinema. Outros já consideram que pode ser uma medida ruim, porque vai representar aí uma censura ao cinema, porque vai estar lá agora na Casa Civil e o Bolsonaro vai estar regulando que tipo de filme que pode ser feito, que tipo de filme que não pode ser feito, e isso acaba sendo reforçado por essa declaração dele com relação ao filme da Bruna Surfistinha. O ministro Onyx Lorenzoni, que vai ter agora em mãos então esse Conselho Nacional do Superior de Cinema, Edgar, disse o seguinte também: cinema precisa ter apoio? Sim, mas precisa ter cobrança de resultados. Com raras e honrosas exceções ao longo do tempo, nós temos filmes de altíssima qualidade. Essa foi a frase do Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil. E hoje na coluna Painel da Folha, os produtores do filme Bruna Surfistinha diz a coluna, né, que se mostraram aí revoltados com essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, defenderam a produção, principalmente naquilo que se refere à geração de empregos que o filme produziu na época em que foi lançado, e também do retorno financeiro que ele obteve, Edgar. É uma indústria, né? Sem dúvida alguma. Foi um pouco na linha do que o Fefito falou aqui, né? Uma indústria que emprega, que produz, né? Que movimenta a economia brasileira também. Pois é. E que representa... É uma vitrine para o Brasil lá fora, inclusive. Aliás, já que eles estão tão preocupados, a gente vai falar disso sobre o caso da Embratur já, é uma vitrine para o país que inclusive atrai turistas para cá. Mas assim, primeiro, antes de mais nada, é muito necessário que a gente entenda como funciona o cinema no Brasil. Porque Mamar nas Tetas da Rouanet vai vir a qualquer momento no Twitter. Então, antes de vocês falarem qualquer bobagem sobre a Lei Rouanet, é importante vocês saberem que um cineasta não vai a um caixa do governo e ganha 1 milhão, 2 milhões em espécie. O governo não dá esse dinheiro. O que o governo oferece é renúncia fiscal em alguma quantidades de impostos que empresas privadas queiram investir em filmes. Ou seja, as empresas, em vez de pagar determinado imposto, investem em filmes, para ganhar, inclusive, com publicidade e tudo mais. Por que esse dinheiro não é um dinheiro que deixa a gente a ver navios? Porque esse dinheiro acaba por gerar empregos. Então, o tal dinheiro público que vocês tanto reclamam aí da Lei Rouanet acaba por gerar empregos e fazer um mercado inteiro acontecer. Um filme não é feito por atores e diretores somente. Uma equipe de filme tem, em média,
de 100 a 200 pessoas. Porque tem todo o processo de pré-produção, de finalização. Então, além de tudo, num país com 13 milhões de desempregados, que deveria ser a preocupação desse governo, e não o que se faz com a história da Bruna Surfistinha, a gente ainda incentiva a geração de emprego. É óbvio que esse tipo de decisão, ela é muito problemática. E não necessariamente por onde vai estar a Ancine, porque a bem da verdade, esse governo já sinalizou que está pouco se lixando para a cultura, para o meio ambiente e para a sua saúde. E essa questão do Rio, mudar do Rio para Brasília, nem é. Isso aí tudo bem, pode acontecer dentro de uma visão administrativa. Se mantém ali as pessoas qualificadas dentro da pasta. Mas essa não é a questão. A questão é a sinalização para o futuro da cultura brasileira. A gente já tá num governo que tá entupindo você de agrotóxicos e você tá fingindo que não tá vendo. A gente tá num governo que acabou parceria com vários laboratórios e tem gente que depende de remédio do SUS que não tá recebendo esse dinheiro, esse remédio e tá com a vida em risco. Então agora, por que se preocupar com o cinema quando a sua vida não vale nada para esse governo, não é mesmo? Vai ser tratado como perfumaria. Agora, ideologicamente, é preocupante. Quem é o Bolsonaro, aliás, quais as qualificações do Bolsonaro para decidir que tipo de filme deve ser feito ou não no Brasil? Aliás, se tem uma coisa que eu imagino que aconteceu, é que ele viu Bruna Surfistinha e gostou. E pra variar, ele pega um tema que mexe com a moral, com a moral sensível de muita gente. Você assistiu, presidente? Não levei os meninos. Pra variar, ele pega um tema que mexe com a moral sensível de muita gente, como é o caso da prostituição, pra transformar em cortina de fumaça, para fugir dos problemas. É isso, Vini. Pelo amor de Deus, Bolsonaro, vai cuidar dos desempregados e da saúde desse país, deixe o cinema em paz. Vamos abrir aspas aqui pro presidente. Não posso admitir que com dinheiro público se façam filmes como o de Bruna Surfistinha. Nossa, que declaração polêmica, presidente. Triste do país que não investe na sua alta cultura. Triste do país que não preserva a memória das suas figuras históricas mais icônicas. Só com muita ironia mesmo. Aqui a gente tem que seguir o conselho do Mano Brown e voltar para a base. Qualquer discussão relacionada a dinheiro público no Brasil, e aqui se incluem sim as verbas captadas por lei de incentivo e lei de renúncia fiscal, tem que ser contextualizada. Nós vivemos num país deficitário e carente. Para ficar em dois dados, né, o déficit primário em 2018 foi de 120 bilhões de reais, tem mais de 100 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto ainda no Brasil. Então, quando a gente coloca as coisas em perspectiva, fica difícil respeitar o argumento de que promover a biografia de uma personagem historicamente irrelevante é um uso inteligente e justo do dinheiro do pagador de impostos. E agora falando sério, triste do país que não sabe definir as suas prioridades, né? Mesmo do ponto de vista cultural ou educacional, é muito difícil enxergar a utilidade do investimento público em uma produção, como é o caso de Bruna Surfistinha. E isso independentemente da qualidade ou falta de qualidade artística e cinematográfica. Eu não quero entrar nesse mérito, porque numa realidade de recursos escassos destinados à cultura, esse filme, que muitos críticos afirmam que normaliza e até glamoriza a prostituição, ele tem que estar no final da fila de acesso à verba pública, né? Se é que tem que existir verba pública. E aqui vai uma crítica mais ampla. O dinheiro do pagador de impostos, ele é utilizado para financiar os custos do filme, mas o contribuinte, ele não se beneficia do eventual lucro com bilheteria e exibição. Nada mal, né? A gente fica com o ônus e eles ficam com o bônus. O povo brasileiro, nesse sentido, é o melhor sócio do mundo e é obrigado a ser sócio. É obrigado a participar de empreendimentos com os quais ele não concorda. E eu quero frisar isso porque isso é uma reflexão muito importante. O risco de prejuízo para os envolvidos é zero. O cachê do diretor, o cachê do produtor e dos atores está garantido. Isso quando a remuneração não é superfaturada, porque aquela lógica perdulária do serviço público, que paga salários em média 70% maiores do que os de valor de mercado, também se aplica à cultura. Seja por lei Rouanet, seja por lei de incentivo, seja pelos cachês e contratos com estatais de comunicação, como é o caso, por exemplo, da EBC, que é mais conhecida como TV Lula, pelo seu viés militante. Então aqui, olha, segundo a publicação da Folha de São Paulo, Bruna Surfistinha teve mais de 2 milhões de espectadores. Parabéns aos envolvidos na produção, mas nós, os contribuintes, né, vamos dizer assim, a gente ainda está aguardando o retorno do nosso investimento, porque eles lucraram. E para fechar, já que a gente comentou sobre mídia militante, o Brasil 247, que se define como, abre aspas, o seu portal
portal progressista repercutiu a notícia da seguinte forma: indignados com o ataque de Jair Bolsonaro, que revelou ignorância e obscurantismo, os produtores de Bruna Surfistinha disseram que o filme gerou centenas de empregos. Ora, quanta empresa, microempresa nesse Brasil gera milhares, milhões de empregos sem precisar mamar em teta pública, para usar uma expressão que o Fefito trouxe? Essa justificativa tosca mostra como o Brasil está contaminado pela cultura do privilégio. A elite artística, ela acha normal e legítimo viver às custas da sociedade, sem atinar. A gente tá falando de uma elite, A gente sabe muito bem quem está envolvido nesses projetos. E sem atinar que privilégio, por definição, é aquele direito pelo qual todos pagam, mas muito, muito poucos usufruem. Sabe o que eu acho? Tipo as coisas que os filhos do Bolsonaro fazem. Tipo o cargo de embaixador. Ah, entendi. Mas é isso mesmo. Sabe o que é tosco? Mas é verdade, a classe política deita e rola em privilégio. Tosca é o desvio do foco principal aí. O que o Bolsonaro... Qual que é a ação que ele faz quando toma essa atitude, quando diz essas palavras, quando profere esse tipo de conduta frente ao Estado, porque ele é o Estado. Mas a visão personalista do presidente, o então candidato, do que moveu ele como político em 30 anos de Câmara, né, dos Deputados em Brasília, de toda a carreira que ele fez na política e puxou a família inteira, com filhos e tudo, ex-esposas. É uma sequência de ações que a gente não pode esquecer quando a gente faz uma observação sobre essa frase dele, que é uma frase ideológica. Ela é toda imbuída de ideologia. Não dá para dissociar e trazer comparações que não procedem. O país, claro, tem prioridades, mas a cultura e o cinema fazem parte do que é a arte da nação e que é a alma da nação. Agora, dizer que, poxa, vamos priorizar o dinheiro... Que filme que o Bolsonaro acha que deveria ser feito, então? Ele quer tutelar as histórias que nós, cidadãos, queremos conhecer? Queremos conhecer pelo cinema, pelos livros, pelas músicas... Qual é a tutela que ele quer inferir aí? A gente está de frente... Não sei, mas se tivesse a opção... A novos tipos, deixa eu só completar, a novos tipos de autoritarismo. A gente está aí com autoritarismos disfarçados, novos tipos de ditadura, novas maneiras de você estabelecer censura, que não é mais da figura do censor, vem aqui, me dá a letra da tua música. É através de ações de quem tem a caneta e o poder na mão que vai cerceando o poder de livre escolha da própria sociedade e autogestão. É claro que a pobreza é uma prioridade. É claro que o dinheiro público tem que ser gestado de uma forma a abarcar as principais necessidades da população brasileira. Agora, querer tutelar que tipo de filme a gente quer ver? Ora, se é a história de uma prostituta, o filme é uma ficção, é uma cinebiografia, é uma realidade, que tipo de filme Bolsonaro acha que seria bacana a sociedade que paga impostos, como o Caio falou, assistir? Um filme de milicianos, talvez? Um filme de um político que faz a carreira na política e fica na política levando a família inteira para a política? Um filme de uma pessoa dentro do exército militar que promove atos terroristas? Isso seria um bom motivo para escrever um roteiro de um filme? Ora, espera lá, vamos observar as coisas como elas são. O que ele está fazendo aí, mudar a Ancine, de novo, para Brasília, tudo bem, que se dane essa decisão, é uma questão de opção administrativa. Agora, tutelar o que a gente quer ver é mais um sinal da maneira personalíssima e personalista que o Bolsonaro entende que é a gestão de uma nação, que é a gestão de um Estado. Ora, um figura que pediu a retirada de uma propaganda do BB, do Banco do Brasil, por conter ali, contemplar participantes, representantes da diversidade. Um presidente que diz que trabalhou na infância e que tudo bem, frente a um país que tem ali crianças sofrendo e trabalhando por necessidade e tendo suas infâncias perdidas em trabalhos em detrimento de um estudo bem feito, de uma escola oferecida para que essa criança se forme. Ora, a experiência pessoal não pode ser traduzida à maneira dele gerir o Estado. Uma pessoa que é abordada por um fiscal ambiental pescando numa área proibida e que caduca-se a lei, não paga a multa e quer transferir essa região em área para acesso de pescadores, para um turismo, transformar na Cancún brasileira. Vamos ver ato por ato aí. Uma pessoa que acha que rosa
uma roupa de maricas. Uma pessoa que acha que um ministro, porque tá com uma gravata rosa, tudo bem, tá com a gravata rosa, mas é meu amigo, olha aqui, o Columbre. Pô, vamos observar as coisas. Um presidente que diz que prefere um filho morto num acidente a um filho gay. Tá tudo imbuído de uma ideologia e de uma maneira personalista de enxergar o Estado. O Estado é maior do que isso, Bolsonaro. O filme que a gente quer ver não é o filme que você acha que a gente quer ver. É uma tutela que você quer impor à população brasileira que a gente não quer. Acho que nem mesmo quem votou em você quer isso. Tutelar o que o povo deve ver ou não, isso é um ato de quem? De um ditador, de um censor. Você está disfarçando um ato autoritário em meio à sua retórica aí, tentando enganar quem, eu não sei. E essa declaração do Onyx Lorenzoni também, ela não vem carregada de dados, né, dizendo que o cinema brasileiro não produz filmes de altíssima qualidade, quando esse ano o Brasil foi premiado em Cannes 2 vezes. O Festival de Cannes, o Brasil usa o Festival de Berlim, de Veneza, já foi indicado ao Oscar. O Brasil, ele tem um cinema muito admirado lá fora. Agora sim, eu acho que eu tenho que falar duas coisas aqui, especialmente por ter convivido com pessoas de cinema muito próximas de mim a vida toda. Eu cansei de ver pessoas trabalharem por salários simbólicos, com orçamentos apertados. Eu acho que é no mínimo leviano ficar dizendo caro, que o trabalho de um monte de profissionais da indústria do cinema é superfaturado. Eu já cansei de ver pessoas trabalhando por 2 ou 3 meses para ganhar R$2.000. Que é, sim, uma grana que muda a vida de muita gente num país pobre como o nosso. Mas só para encerrar, eu acho que é de uma falsa simetria gigantesca eu dizer que você tem que escolher entre saneamento básico e cultura quando você pode ter os dois. É só ter um governo responsável o suficiente para gerir direitos nossas coisas. Aliás, vamos lembrar dos agrotóxicos. Eu preciso